Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre termodinâmica química em nível de química geral, nós vamos falar agora sobre capacidades caloríficas, detalhar um pouquinho mais. Então, esse gráfico aqui mostra no eixo vertical valores de entalpia e energia interna e no eixo horizontal temperatura. Então, aqui em alaranjado você vê a variação da energia interna com o aumento da temperatura. Em vermelho, você tem um aumento da entalpia com o aumento da temperatura. Então, digamos que você tem essa temperatura aqui, que pode ser T1, e você traça uma tangente às duas curvas. A inclinação dessas tangentes, ou o coeficiente angular das tangentes, correspondem às capacidades caloríficas a volume constante e a pressão constante. Então, a CV é derivada parcial da energia interna com respeito à temperatura, mantendo o volume constante. Bom, se você faz um curso do tipo zootecnia, por exemplo, que não vê cálculo, não se desespere. Você pode pensar em CV, aproximar assim grosseiramente, como ΔU sobre ΔT. Então, para a química geral, tudo bem a gente fazer essa aproximação. Aqui você tem a tangente, esse ponto aqui, da curva de variação da entalpia com a temperatura, e a inclinação dessa tangente é CP. CP é derivada parcial da entalpia com respeito à temperatura, mantendo pressão constante. Novamente, eu não sei cálculo, tudo bem, não se desespere, vamos usar então CP como a ΔH sobre ΔT. Então vamos ver a relação entre CP e CV. Eu já posso adiantar para vocês que CP sempre é maior que CV. A definição termodinâmica da entalpia está aqui, H igual a U mais PV. Vou lembrar vocês que a equação de estado dos gases perfeitos é PV igual a nRT. Digamos que eu faça a variação de entalpia igual a variação de energia interna mais delta PV. Agora eu vou substituir o PV por nRT. Então a equação fica assim, ΔH igual ΔU mais delta nRT. Mas vamos supor que N, que é o número de mols, é constante, e R também é uma constante, que é a constante universal dos gases. Então vou rearranjar a expressão e deixar assim, ΔH igual ΔU mais, deixa eu pensar aqui, NR ΔT. Agora eu vou dividir os dois lados da expressão por ΔT. Então eu vou ter isso aqui, ΔH sobre ΔT igual ΔU sobre ΔT mais NR ΔT sobre ΔT. ΔT sobre ΔT é 1, o elemento neutro da multiplicação. E aí vocês observam aqui em cima que eu tenho a definição da capacidade calorífica ao volume constante, ΔU sobre ΔT, é o que nós temos aqui. E a capacidade calorífica à pressão constante, ΔH sobre ΔT. Então, essa expressão, você pode reescrevê-la deixando assim, CB igual CV mais NR. CP, capacidade calorífica à pressão constante. CV, capacidade calorífica a volume constante. Essas capacidades caloríficas são propriedades extensivas, depende do tamanho da amostra, da extensão da amostra.
Se eu dividir pelo número de mols, eu vou ter uma propriedade intensiva que é a capacidade calorífica molar. Então, ó, Cp molar é igual a Cp sobre N. Cv molar é igual a Cv sobre N. Então eu vou dividir essa expressão agora por N. Vou até mudar de cor aqui a minha canetinha. Então, dividindo a expressão toda por N, N aqui, esse N aqui simplifica. Então a expressão fica assim, ó, Cp molar, capacidade calorífica pressão constante molar, Cv molar, capacidade calorífica molar volume constante, mais R. Então, para o gás perfeito, ou gás ideal, então, para o gás perfeito, Cp molar igual a Cv molar mais R. Então, isso aqui você tem agora uma relação entre Cp molar e Cv molar. E agora nós vamos detalhar um pouquinho mais, sob o ponto de vista molecular, as capacidades caloríficas. Quando você se pergunta como uma amostra de gás absorve energia e como a estrutura do gás influencia na capacidade calorífica do gás, você tem que pensar nos modos de movimento das moléculas. Então, vou falar um pouquinho sobre o modo de translação, vibração e rotação. Vamos pensar assim, se você tem uma molécula, por exemplo, pensar no hélio, não é exatamente uma molécula, né? É um átomo. Você vai ter 3 N graus de liberdade. Graus de liberdade. Então, esse N representaria o número de átomos da molécula. No caso aqui, se você for pensar no hélio, ele é um átomo. Então, simplesmente você vai ter 3 graus de liberdade. Esses graus de liberdade seriam relacionados ao movimento de translação. Então, o gás é formado por espaço vazio e moléculas que ficam embebidas nesse espaço vazio em constante movimento caótico. O hélio, como é formado por moléculas monatômicas, ou seja, átomos de hélio, ele simplesmente efetua o chamado movimento de translação. E a velocidade, então, das moléculas tem componentes XYZ. Então você tem, digamos assim, apenas translação contribuindo para armazenamento de energia de uma amostra de hélio. E aí você tem 3 graus de liberdade de translação. Eu já vou dizer que cada grau de liberdade contribui com 1/2 de R. Então, 1/2 de R por grau de liberdade. Então, cada grau de liberdade contribui com 1/2 de R para a capacidade calorífica. Então, CV do hélio vai ser 3/2 de R. Então, cada grau de liberdade contribui com 1/2 de R para a capacidade calorífica. Como o hélio tem apenas um átomo, então é uma molécula monoatômica, você precisa só de 3 coordenadas para especificar a posição dessa molécula. Logo, você tem apenas 3 graus de liberdade no hélio. São os 3 graus de liberdade de translação. Cada grau de liberdade contribuindo com 1/2 de R para a capacidade calorífica. Então, a capacidade calorífica a volume constante do hélio, não só hélio, outros gases monatômicos do tipo neônio, argônio, os gases nobres, vão ter capacidade calorífica a volume constante igual a 3/2 de R. Por outro lado, quando você tem o CO2, a situação é um pouquinho mais complexa. Então, novamente, lembrando, você precisa de 3 N coordenadas para especificar, digamos assim, o movimento da molécula. N é o número de átomos. No caso,
3 vezes, são 3 átomos, então aqui 9 graus de liberdade. O CO2, como qualquer molécula, vai ter 3 graus de liberdade de translação. Qualquer átomo, molécula em fase gasosa tem esses 3 graus de liberdade de translação. Isso contribui então com 3 meios de R para a capacidade calorífica. Por outro lado, o CO2 também executa diferentes movimentos, já que é uma molécula mais complexa. E o movimento que você tem que considerar é um movimento de rotação. O CO2 tem 2 modos, 2 graus de liberdade de rotação, porque é uma molécula linear. Então, se ele rotacionar aqui ao longo do eixo que passa pelos núcleos, o eixo de ligação, não vai gerar nenhuma configuração diferente, mas ele pode rotacionar ao longo desse plano e desse outro plano. Então, tem 2 graus de liberdade de rotação. Claro que o CO2 também pode vibrar. Então, tem aqui mostrando 3 possibilidades de vibração. Mas a vibração não vai contribuir significativamente para a capacidade calorífica na temperatura ambiente. Então, a capacidade calorífica a volume constante para moléculas lineares, como o CO2, vai ser CV igual a 3 meios de R, que é a contribuição de translação, mais 2 vezes 1 meio de R, isso aqui dá 5 meios de R. Então, essa é a contribuição que veio da rotação. Então, os modos de translação e rotação são ativos na temperatura ambiente. Para você ativar um modo de vibração, você precisa de uma temperatura mais alta. Então, a capacidade calorífica do CO2 é superior à capacidade calorífica do argônio, porque o CO2 tem uma estrutura mais complexa. Os modos de rotação, 2 graus de liberdade de rotação, vão ser importantes na determinação da capacidade calorífica. Essa figurinha aqui é um pouquinho mais reveladora. Se você parar o vídeo e prestar atenção aqui, você vê, né? Você precisa de 3N coordenadas para especificar a posição da molécula. Então você tem 3N graus de liberdade. No caso do CO2, como qualquer outra molécula, você tem 3 graus de liberdade de translação. Então você vê aqui essas flechinhas, X, Y, Z, né, representando o movimento de translação. Você tem 2 graus de liberdade de rotação e você vai ter aqui essas possibilidades de vibração, e que não vão contribuir significativamente para a capacidade calorífica, porque na temperatura ambiente os modos vibracionais estão no estado fundamental. Eles são ativados em temperaturas mais elevadas. Então aqui CO2, 3 graus de liberdade de translação, como qualquer molécula de átomo no estado gasoso. Como é uma molécula linear, 2 graus de liberdade de rotação. E aqui você tem essas possibilidades de vibração. Se você contabilizar aqui, 3 mais 2 dá 5, mais 4 dá 9. 9 graus de liberdade no total. No caso da água, como você tem uma molécula não linear, normalmente são 3 átomos da molécula, H2O, então você tem 3N graus de liberdade, dá um total de 9, 3 graus de liberdade de translação. Isso contribui então para a capacidade calórica com 3 meios de R. Como a molécula de água é não linear, então ela vai ter 3 graus de liberdade de rotação também. Então você tem a rotação aqui vertical, horizontal, etc. Se você ler aqui, você vai entender, parar o vídeo, você vai entender melhor essas 3 possibilidades de rotação. Então 3 vezes 1 meio de R vai ser 6 sobre 2, 3R. Então 3R é a capacidade calorífica
molar a volume constante da água. Lembrando que nas temperaturas ordinárias, só os modos de translação e rotação vão contribuir significativamente para a capacidade calorífica. A vibração não vai contribuir significativamente na temperatura ambiente. Resumindo aqui as informações, para átomos, por exemplo, hélio, neônio, argônio, a capacidade calorífica a volume constante é 3 meios de R, que você só tem um modo de translação, 3 graus de liberdade de translação. Para moléculas lineares como CO2, 5 meios de R. Para moléculas não lineares como água, 3 meios de R. Capacidade calorífica molar a pressão constante, a gente acabou de deduzir, é CV molar mais R. E aqui você tem as capacidades caloríficas a pressão constante. Bom, a aula já está um pouquinho longa, então eu vou deixar para apresentar exercícios sobre esse assunto na próxima aula.